Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos olhar para o 8 de março e ir além das celebrações, para tentar entender a psicologia por trás de tanta coragem. Já parou para pensar como a luta de mulheres, mais de um século atrás, tem tudo a ver com o nosso senso de valor e a nossa voz hoje em dia? Isso aqui não é só uma aula de história, viu? É mais um convite. Um convite para a gente reconhecer essa linhagem de força que, de alguma forma, corre dentro de nós. Pois é, essa é a pergunta que me moveu a criar essa análise. Porque, vamos combinar, por trás de cada parabéns que a gente ouve nesse dia, tem uma história de transformação. E uma transformação radical. Uma história que, no fundo, define quem a gente se permite ser hoje. Então, bora descobrir junto essa conexão? Olha, tudo começa com um despertar. Pensa naquele momento em que o sofrimento, que antes era uma coisa vivida no silêncio, sabe? Dentro de casa ou na exploração das fábricas, de repente esse sofrimento explode. Ele se transforma numa voz coletiva, vira um rugido que toma as ruas e que, nossa, muda para sempre o curso da história. E quando a gente olha para essa linha do tempo, a gente consegue ver os pilares psicológicos desse movimento. É muito interessante. Pensa só, em 1908, a coragem de marchar em Nova York foi a primeira faísca, sabe? Aí, em 1910, vem a visão superestratégica da Clara Zetkin, que dá uma estrutura global para essa luta. E em 1917, a gente tem a greve das mulheres na Rússia, um ato que não só exigia direitos, mas que mostrou o poder de derrubar um regime inteiro. Então, não eram só protestos, entende? Foram verdadeiros saltos de consciência. 15 mil. Para um pouquinho e pensa nesse número. 15 mil mulheres. Não era um grupinho, sabe, de pessoas descontentes. Era uma verdadeira força da natureza humana, uma demonstração gigantesca de que a consciência coletiva tinha despertado e que ela se recusava a ser silenciada. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Aquele movimento significou uma mudança psicológica muito profunda. Foi a transição de pensar eu sofro sozinha para entender nós lutamos juntas. Essa união, esse apoio mútuo ali no meio da rua, no espaço público, essa é a sementinha do que a gente hoje chama de sororidade. Ok, então a gente já entendeu como o movimento começou. Agora vamos avançar um pouco e ver o que elas exigiam. Porque as demandas evoluíram, sabe? Deixou de ser só uma luta pela sobrevivência para ser uma luta pelo direito de viver. Viver de verdade, plenamente, com dignidade. E tudo isso foi resumido num slogan que é, ao mesmo tempo, lindo e muito poderoso. Pão e rosas. Que dualidade, né? É muito forte. O pão era o símbolo das necessidades urgentes, segurança econômica, salários justos, o básico, né? Mas as rosas eram a revolução da alma. Era exigência por respeito, por beleza, pelo direito inegociável de não só sobreviver, mas de florescer. E foi essa luta pelas rosas que plantou a semente do nosso senso de merecimento hoje. Sabe, a ideia de que a gente tem direito a uma carreira com propósito, a relacionamentos saudáveis, a alegria, isso não caiu do céu. Foi construído, tijolo por tijolo, sobre os ombros daquelas mulheres que ousaram dizer a gente merece mais do que o mínimo para existir. Então, fica a pergunta, como é que a coragem daquelas pioneiras se conecta com a nossa vida hoje? Com a nossa carreira, com a nossa voz nas redes sociais, com as conversas que a gente tem sobre liderança. É sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos traçar essa linhagem de poder. Olha só que interessante essa progressão. É quase inevitável. Primeiro veio a luta por direitos fundamentais, como o voto. Isso abriu a porta. Depois, o próximo passo foi construir uma base na vida pública, sabe? Ocupar os espaços. E hoje a gente está colhendo os frutos, a gente discute liderança, influência, o poder de sermos protagonistas das nossas próprias histórias. É como se cada geração tivesse construído um degrau da escada para a próxima subir. E essa citação da ONU é um lembrete muito poderoso, né? De que o progresso que a gente herdou não foi um presente do destino. Não, foi uma construção ativa. Exigiu e ainda exige investimento, esforço, a nossa ação contínua. Porque a justiça e o empoderamento também precisam de recursos para se tornarem realidade. E a prova de que a luta continua está aí. Esse número é chocante. Em todo o mundo, as mulheres têm apenas 64% dos direitos legais dos homens. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que a jornada pela igualdade plena, aquela que foi iniciada por essas pioneiras, ela ainda não terminou. O trabalho delas agora é nosso. Bom, e para a gente ir fechando nossa reflexão, vamos explorar um símbolo que é ao mesmo tempo poético e muito poderoso. Um símbolo que captura a essência dessa jornada toda,
a flor de mimosa, que virou o emblema do 8 de março em muitas culturas. A mimosa é a metáfora perfeita da resiliência feminina, não é? Ela parece super frágil, delicada, mas na verdade é incrivelmente forte. Ela floresce com uma bravura incrível no final do inverno, muitas vezes nas piores condições possíveis. E essa dualidade, essa delicadeza que esconde uma força essencial, isso reflete a própria natureza do movimento de mulheres. E, por que não, da nossa própria psique. E a escolha dela não foi por acaso, viu? Foi um ato pensado. Em 1946, logo depois da devastação da Segunda Guerra, as feministas italianas escolheram a mimosa exatamente por causa da sua resiliência. E, o que é crucial, porque era uma flor acessível, barata, era uma flor do povo, um símbolo de solidariedade que podia ser compartilhado por todas, não importava se eram ricas ou pobres. Foi um lindo ato de união. No fim das contas, a mensagem é essa. O eco daquelas marchas, a exigência por pão e rosas e a resiliência da mimosa. Tudo isso vive dentro de nós. Reconhecer essa linhagem não é só para honrar o passado, sabe? É sobre nutrir a força que permite que a gente continue a florescer hoje. E a pergunta que fica para cada um de nós é: como essa força que a gente herdou vai ser usada para florescer ainda mais?